Olá, 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 muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês por aí? Obrigada pela presença. Estamos aqui todas as semanas, agora nas terças-feiras, nesse horário de 19h37, fazendo lives incríveis sobre livros excepcionais do pior ano da nossa vida. Eu e mais 4 generais de guerra que estamos passando pelo pior ano da nossa vida. Se você não conhece a gente ainda, quer conhecer o nosso trabalho, o link dos nossos Instagrams estão aqui embaixo. É só você dar um chego lá. Se você quiser fazer parte também, tá? Do grupo Despertando Generais, é um grupo do WhatsApp, onde você vai receber sementes diárias de conhecimento, de transformação, de boas palavras para o seu desenvolvimento humano. É só entrar no link também que está abaixo desse vídeo. E se você quiser comprar um livro, o livro tema dessa live de hoje se chama Picos e Vales. Se você quiser comprar este livro, o link da Amazon com desconto está aqui também embaixo do nosso vídeo. Eu vou começar a nossa live chamando os meus generais de guerra. Hoje só temos 2 generais dos 4. 2 mais eu, claro. Então temos 3 generais dos 4 que fazem parte desse projeto. Eu vou chamar a Rejane e o Fabiano. Oi, olá, gente. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Se apresentem, Rejane e Fabiano. Amaral, prazer estar novamente aqui com você, com o Fabiano, trocando figurinhas aí sempre sobre os livros que o Pablo, ele costuma compartilhar nas lives conosco e também no treinamento. Para quem já me segue no Instagram ou para quem ainda não me conhece, eu sou especialista em marketing, sou expert em LinkedIn e toda semana estou aqui dividindo um pouquinho de conhecimento aí com o Amaral e com o Fabiano. Muito bom. Muito prazer, pessoal. Eu sou o Fabiano Cardoso, eu sou estrategista digital, eu trabalho com tráfego na internet, ou seja, eu trabalho através das mídias pagas na internet para chegar até o lead, ou seja, a pessoa que está interessada de várias maneiras. Eu tenho também um Instagram, onde eu compartilho conteúdo a respeito do tráfego na internet para pequenos comerciantes locais que desejam divulgar seus negócios através da internet localmente. O meu Instagram chama-se @eu-sou-Fabiano-Cardoso. Então, quem tiver interesse pode ir lá e dar uma olhadinha. Isso aí, eu sou a Amaral, né? Hoje eu sou anfitriã dessa live maravilhosa, eu sou estrategista digital também, CEO da The Way, uma agência, tá, de marketing digital focada em criação e lançamentos de infoprodutos, como também gestão de rede social, ok? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar então, gente, falando sobre esse livro incrível, Picos e Vales. Eu quero, assim, minha ideia hoje é que a gente tenha um papo bem leve, bem descontraído, focados nos pontos principais desse livro, que são os picos e os vales. Vamos abordar uma série de assuntos dentro disso. Quem nunca passou picos e vales na vida? Como é que foi? Conta para mim, Rejane e Fabiano. Como é que você vê isso na sua vida? Picos e vales. Você percebe? Quando você está no pico, você percebe perfeitamente? E quando você está num vale, você percebe perfeitamente também? Ou você já se deu conta, assim, de repente estar no furacão e aí entender, eu estou passando por um vale da minha vida agora? Ou de repente você é só levado, ou de repente identifica e sabe aproveitar aquilo. Como é que é isso na sua vida, Rejane? Conta para mim. Ótima pergunta, Amaral. Bom, primeiro, ler esse livro foi uma reflexão muito boa, muito positiva. É um livro que agregou muito valor. E, para quem não conhece, é um livro curtinho, você consegue ler ele em menos de 1 hora. E ele fez com que eu pensasse um pouco mais nos altos e baixos da vida.
e fazer essa comparação aí com os picos e vales, né? Picos e vales. Porque, na verdade, eu nunca parei para pensar que um pico, na verdade, assim, aquele gráfico lá que ele mostra no livro, lá como se fosse um gráfico de... Eu esqueci o nome do gráfico agora, que tem lá no livro. Me recorda, por favor. Como se fosse um eletro. O eletrocardiograma. Um eletrocardiograma lá, aquele gráfico que sobe e desce e vai mostrando os altos e baixos e o platô, né? E, na verdade, eu nunca tinha parado para pensar que a vida da gente é dessa forma, né? Então, tem alguns momentos que você está muito bem, que você está muito feliz, muito para cima, tudo dando muito certo, e você não para fazer nenhuma reflexão de talvez até tentar melhorar um pouco mais. Na verdade, só quando você está ali no vale, que é com baixo astral, com problemas, ou tendo que fazer uma gestão aí de algo que não é tão legal assim na sua vida, é que você percebe que você precisa fazer um upgrade na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Eu adorei o livro, recomendo, e penso que é uma analogia interessantíssima que ele faz aí de picos e vales com altos e baixos da vida da gente. É bem interessante. Eu, particularmente, gente, eu comecei a ler o livro e falei assim, nossa, eu acho que eu não vou gostar desse livro. Achei chatinho no início, mas depois, quando você começa a olhar para uma outra ótica, né, e coloca toda aquela história dentro dessa representatividade de picos e vales da sua vida, você tira lições preciosas ali. E eu concordo com a Regiane, normalmente a gente não vê que a gente está vivendo em picos e vales ao longo da nossa vida inteira. E você, Fabiano, você sempre percebeu, você sempre se identificou, sempre conseguiu tirar proveito dos vales ou não? Porque eu vou falar a verdade, eu particularmente, muitas das vezes eu não conseguia tirar o melhor proveito dos vales. Eu não identifiquei, assim, enquanto eu estava passando por isso, eu não identifiquei que eu vivia picos e vales durante a minha vida toda. E todo mundo vive isso, né? Agora, lendo o livro, você começa a visualizar, eu poderia ter feito diferente quando eu passei por aquele vale, eu entendo que aquilo foi um pico e eu não tirei o melhor proveito. Eu tive esse encontro comigo mesmo enquanto eu li esse livro. Como é que foi para você, Fabiano? Eu achei bem interessante que muitas vezes a gente sempre fica pensando que você tem um destino final, que é o objetivo que você quer, e você acaba não aproveitando o percurso. E o percurso realmente é o que é o mais importante de tudo, né? Ontem eu estava acompanhando o livro e hoje, durante um treinamento que eu estou fazendo junto com esse curso que nós estamos fazendo, que é o pior ano da sua vida, estou fazendo um treinamento físico, e esse treinamento físico ele é comportamental também, não é somente físico. E aí eu fiz uma corrida de 5 quilômetros em 20 minutos no mesmo lugar. E tudo é muito na cabeça, sabe? E aí você começa a perceber mesmo que muitas pessoas, elas começam, né, um percurso, vamos supor, uma maratona, e muitas pessoas, elas desistem no meio do caminho. Ou seja, a maioria das pessoas, elas estão esperando você lá no final da corrida, para ver se você ganhou, que seria o primeiro ponto, ou para saber se você é um derrotado, né? E só que a grande maioria das pessoas, de nós, acaba ficando naquela situação de como derrotado, porque quando você está no vale, você parece que não consegue tanta força suficiente para subir ao pico novamente. E quando você está lá no pico, você acaba não dando tanto valor, achando que aquilo vai ser, tipo, para o resto da sua vida, e você não se preocupa em alcançar novos picos. Eu achei muito interessante esse livro, sabe? É verdade, concordo plenamente. Você que chegou aí agora, tá? Não esquece de dar um like se isso está fazendo sentido para você. Se tem alguém que você sabe que precisa dessa mensagem, que está passando por um vale, ou então está num pico muito alto e não está sabendo, às vezes, até lidar, aproveitar o melhor daquele pico, encaminha para essa pessoa também, tá bom? Bem, pegando o gancho do que você falou, Fabiano, vamos falar de vale, né? O que acontece? Eu achei muito interessante você falar que às vezes a pessoa só foca o objetivo e ela não presta no caminho, ela não aproveita o caminho. Tem uma música daquela menina que, a antiga Hannah Montana, que eu esqueci o nome dela agora, Miley Cyrus, que chama It's the Climb, It's the Climb, que fala justamente isso, que
não importa a dificuldade que ela passa, não importa nada disso, que o que vai ali mesmo é the climb, ou seja, a escalada. It's the climb. Constantemente ela fala isso. Então, não importa qual longe esteja o caminho, não importa o que eu vou passar, o importante é a caminhada, porque é a caminhada que faz a gente, que fomenta o nosso caráter, fomenta o nosso crescimento, é a caminhada que transforma a gente, né? Então, falando nisso, pegando esse gancho aí, o que você acha? Estou perdendo a voz, estou um pouco gripada, peraí. Poderia ser pinga, mas é água, tá bom? Poderia ser, né? Poderia, mas é água. Ia limpar a garganta mesmo. Não é? Tem uma caneca que fala isso. Isso poderia ser cerveja, mas você nunca vai saber. Se quiser, eu te dou uma garrafa de pinga de presente. Quero não, obrigada. Não sou de pinga, não. Fabiano, levanta o chimarrão aí. Hoje eu não tô com chimarrão, tá muito calor. Tá quente? Uhum. Mas vamos lá, gente. O vale, né? Vamos falar do vale primeiro. O livro fala sobre o bem oculto que há no vale. E aí, a história ainda conta, né? O que é o maior ensinamento do vale? Qual que é o propósito do vale na vida da gente? Né? Ele fala que o vale ensina sobre a vida, é a oportunidade de aprender e crescer. Me conta aqui uma coisa, Rejane, como você tira proveito dos seus vales da sua vida? Ou se até hoje você nunca tirou proveito, você sempre foi, assim, só via a situação e aí não conseguiu tirar o melhor proveito daquilo, né? Se o vale é um lugar de aprendizado, de ensinar, quando você está no vale, você consegue enxergar isso ou só depois que o vale passa que você enxerga isso? Consigo sim, mas antes de responder essa pergunta, eu vou fazer uma pergunta para você. Qual foi a parte do livro que você mais gostou? A parte do livro que eu mais gostei foi quando ele fala do propósito do vale e do pico. Porque tudo é um propósito na vida da gente. Então, para mim, foi a parte mais importante. Legal. E você, Fabiana? Quando eu estava lendo esse livro, veio na minha memória uma novela antiga que eu assisti quando eu era criança. Não sei se vocês assistiram. Chamava-se Pantanal. Eu não tinha nascido, não. Sim. Eu não tinha nascido. Não tinha nascido, não. Não conheço. Nunca ouvi falar esse negócio aí. Nessa novela tinha um homem que chamava-se Velho do Rio. E esse Velho do Rio era o mesmo ator que fazia, só que de repente ele chegava e encontrava, eu acho que ele nunca encontrava, alguma coisa assim. Eu sei que aconteceu que um dia o Velho do Rio sumiu. E aí quem se tornou o Velho do Rio era o filho dele. Ou seja, tipo, vai passando de um para outro, sabe? Então, a hora que eu estava lendo esse livro, eu fiquei pensando, puxa vida, esse velhinho, né, que está ensinando ele, né, que tem toda essa sabedoria, vai passar para ele todo esse conhecimento. Daqui a pouco vai ser ele que vai ter que passar esse conhecimento para alguém. Achei fabuloso isso. Muito bom, ótima reflexão. Bom, e você? Então, eu gostei de tudo, mas o que me fez mais pensar foi sobre o vale. A minha reflexão, o vale. E isso vai até de encontro com a pergunta, eu acho que faz até sentido, né, com a pergunta que a Amaral me fez agora, de como que eu tiro proveito dos meus vales. Todo mundo que passa por um momento de baixo, em altos e baixos, né, mas principalmente nos baixos aí da vida, existe um sofrimento. E normalmente você não para pensar que aquilo ali está sendo um momento de aprendizagem na sua vida. Geralmente as pessoas, a primeira palavra que vem na cabeça é de que elas fracassaram, ou de que elas erraram, ou de que elas foram incompetentes. E eu sempre procuro pensar como que está sendo a minha jornada, o que eu estou aprendendo, o que eu tirei de lição naquilo ali. Se acontecer da próxima vez, como que eu posso fazer diferente e que aquilo vai ser bem sucedido ou que vai ser melhor. E não só na minha vida pessoal, mas na vida profissional também. Muito legal, muito bom. Sensacional. É interessante, né, gente? Porque o vale, ele é composto de quê?
problemas, situações difíceis, né, de adversidades. E é impressionante como, quando você entende um conceito que o Pablo sempre fala com a gente, quando você entende que problema é algo bom, problema é a sua chance de crescer, de ir para um outro nível, de melhorar, né? Você começa a encarar as coisas de uma forma diferente, né? Eu falo que aquilo que mais me desafia é aquilo que mais me faz crescer. Então, se você tem um desafio muito grande no seu casamento, por exemplo, porque o seu cônjuge é diferente demais de você, e aí vocês têm muitos conflitos, às vezes, por isso, aquilo é uma oportunidade, esse problema é uma oportunidade de crescimento do seu casamento. Se você tem um problema muito grande no seu trabalho porque você não consegue, por exemplo, resolver uma equação fantástica que tem lá, enorme, que você vai, com essa equação, você vai conseguir descobrir um produto novo, este problema é a oportunidade de você ir para um outro nível de conhecimento, de crescimento no seu trabalho. E tudo na vida é assim. Mas agora, mudar seu mindset para entender isso é uma grande dificuldade. E isso é que faz a diferença quando você está no vale. Concorda comigo, Fabiano? Como é que é isso para você na sua vida? Você já fez esse raciocínio? Ou geralmente você é atordoado e depois que passou é que você consegue entender as coisas? Olha só, interessante, porque geralmente é como a Regiane falou, quando você está no vale, parece que você meio que se condena, e aí você, quando você começa a olhar o teu copo assim como meio vazio, você não consegue encontrar outras alternativas, né? Então você fica deprimido, cabisbaixo, você vai se sentindo um derrotado, e a realidade ela existe por conta do observador, ou seja, tudo que você vê, com certeza acontece. Então, se você acredita mesmo que você é uma pessoa derrotada, que você está tendo muita dificuldade e que as coisas nunca dão certas para você na sua vida, de verdade, você está certo, né? Porque é a maneira que você pensa. Se você pensar que você consegue superar aquilo, consegue mudar esse status quo que você está vivendo, você também está certo, você vai conseguir superar isso. E é uma das coisas que eu acredito que todas as pessoas passam, porque eu digo também, eu passei e eu vejo muitas pessoas passarem. Quando você está no pico, você acaba não dando tanto valor por todas as coisas que você passou. E aí meio que parece que você se esquece, né, de que você precisa continuar subindo, né? Porque se você não continuar subindo, você escorrega e volta lá para o vale. E lá no vale, daí o que acontece? Você vai demonstrar que você não conseguiu realizar as coisas que você esperava, e as pessoas vão até, digamos, te ridicularizar e vão comprovar. Eu falei que você não deveria subir, né? Você não ia conseguir, né? E aí é mais difícil. É interessante, né? Isso vai de encontro com aquela máxima de que você é o que você pensa, né? Exatamente da forma como você está falando. E o interessante, pegando o gancho aí dos picos, gente, porque eu lembro assim, algumas vezes eu fui arrastada no meio do vale. Estava ali, parecia um furacão que estava rolando. E eu não enxergava boas saídas ali. Às vezes você não enxerga, mas depois passava, sentava, eu começava a entender as coisas melhor e tirava proveito daquilo. Outras vezes, eu consegui tirar proveito daquilo enquanto vivia o vale, né? E eu acho que isso é uma maturidade também. Você precisa estar maduro para encarar a sua vida dessa forma, né? Porque normalmente a nossa tendência, e a tendência do mundo, que inclusive nos impulsiona nesse sentido, é de estar reclamando, é de estar olhando só para os problemas, né? A nossa mídia já coopera para isso mesmo, para a gente estar sempre só olhando para o que há de errado, para o que há de ruim, sendo que nada é 100% nessa vida, não há nada 100% bom ou 100% ruim. Sempre vai haver uma outra faceta, um outro lado a se olhar que vai ter algo bom ou algo ruim diante daquilo tudo, né? E falando em picos, meu povo, né? Eu achei muito interessante quando que eu falei que mais me chamou a atenção foi a questão do propósito do pico mesmo, e o propósito do vale. E o propósito do pico é o quê? Celebrar a vida, ou seja, desfrutar daquele momento, mas com sabedoria, né? Eles falam, inclusive, no livro para você ser humilde quando você estiver no pico, ser grato, continuar fazendo aquilo que te levou até lá, fazer melhor do que você já fez, fazer pelos outros e poupar recursos, porque outros vales virão.
E aí, gente, como é que é isso? Qual a melhor forma que vocês veem de tirar proveito máximo do pico? Porque isso é difícil de acontecer. A gente sabe, as pessoas quando estão no pico, o ego sobe, elas não sabem o que fazer ali, acabam perdendo, e às vezes desce para o vale de novo rapidão. Haja em vista esses casos de Big Brother, que a gente vê muita gente aí que ganha 1 milhão da noite para o dia, e depois está pobre tudo de novo, né? Rapidinho, perdeu já 1 milhão, já não tem mais nada. E outros casos a mais. Como é que vocês fazem para otimizar o pico de vocês, ou seja, para potencializar o pico de vocês e estar preparado para os próximos vales? Bom, eu penso que tanto no vale quanto no pico, há um momento em que a gente fica no estágio de platô. Essa foi a conclusão que eu cheguei. Por quê? Porque você fica numa zona de conforto, né? Ou você fica numa zona de conforto do problema. Eu costumo falar que quando você tem um problema, você tem uma chance de evoluir, de ir para o próximo nível. E o Pablo, ele fala, né? Eu amo problemas. Então, eu acho que a gente deveria pensar dessa forma também, até mesmo para a gente poder crescer cada dia mais. E eu acredito que quando você está em um momento muito bom da sua vida, Amaral, não sei se você e o Fabiano vão concordar comigo, você entra numa zona de conforto. Você fala, nossa, eu estou em um emprego onde eu ganho financeiramente bem, onde eu consigo fazer as coisas que eu gosto, mas em nenhum momento você para pensar de que você pode ir até mais para um próximo nível de melhoria, né? E eu vejo que isso acontece. Eu, por exemplo, eu costumo dar algumas mentorias em LinkedIn, para as pessoas terem um perfil de destaque na rede social. E eu vejo que as pessoas, às vezes, elas tendem a procurar trabalho quando elas estão insatisfeitas no trabalho delas, quando elas foram demitidas, quando elas foram desligadas da empresa. E quando elas estão em um momento favorável, dificilmente elas continuam ali fazendo networking, continuam trabalhando os contatos e gerando relacionamento para que isso seja constante. Ou seja, se amanhã você resolve mudar de emprego, você fazer isso com tranquilidade, com a cabeça tranquila, com a mente tranquila. E normalmente a gente vê o contrário, né? Então, quando as pessoas são desligadas, quando elas estão desempregadas, elas bate aquele desespero. E aí começam a mandar currículo para vários lugares, e aí como se fosse um spam. E a gente entende esse desespero, né? Não que eu esteja condenando esse tipo de atitude, mas eu penso que quem está vendo essa live nossa agora, que faça essa reflexão. Pensa agora, tá, eu estou em um momento bom, mas o que eu posso fazer para que, se eu sair desse conforto, se eu ir para o vale, a minha vida vai ser mais fácil, né? O problema que eu vou ter, ele vai ser mais fácil de solucionar. E isso é um tipo de reflexão que normalmente a gente não faz. Eu não faço. Eu não sei se você faz, ou se você, Amaral, ou Fabiano faz, mas foi muito bom ler esse livro para eu poder parar para pensar naquele momento que eu estou bem. O que eu posso fazer para eu poder ir para o próximo nível? O que eu posso melhorar? Se eu acabei de aprender uma coisa aqui, tá, beleza, terminei de aprender algo, o que eu posso aprender mais? Como que eu posso compartilhar isso para alguém, né? Ou como que eu posso ajudar alguém compartilhando o conteúdo do livro, né? Que o autor até fala isso. Leve isso para mais pessoas, leve isso para adiante, que é o que a gente está fazendo hoje aqui nessa live. Legal, legal. É engraçado, sabe? Eu já tive muitos picos e vales, principalmente profissionais. Profissionais eu tive inúmeros picos e vales. E eu lembro que o último, teve um vale que eu entendi isso, que eu precisava me preparar melhor para os próximos vales, né? E aí veio o pico. Eu fechei um contrato muito bom, o contrato ele tinha um prazo determinado, né? Eu acreditava que ele ia durar até mais do que ele durou, mas enquanto eu estava nesse contrato, eu lembro claramente de fazer o quê? De procurar outros caminhos para quando aquele contrato finalizasse. E esses outros caminhos, inclusive, é a minha empresa que eu tenho hoje. Eu comecei a mentalizar, a criar a empresa que eu tenho hoje, foi quando eu estava neste pico, né? E passei pelo vale e tudo, e estou in the climb. Estamos caminhando, subindo a montanha, buscando picos maiores.
Mas isso só aconteceu porque eu tive experiências ruins no passado, de quando eu estava no pico, né? Eu não desci para o vale e não tinha me preparado para aquele momento, né? O pico não é eterno, da mesma forma que o vale não é eterno, né? A gente tem que entender isso, né? E para você, Fabiano, conta para mim. Você costuma se preparar nos picos? Você costuma otimizar seus picos? Como é que é isso? Eu, na verdade, antes de ter, tipo, lido esse livro, sabe? Eu não tinha muita consciência de todas essas coisas assim que nós temos aprendido todos esses meses aí que nós estamos nesse treinamento. Conhecia muitas coisas assim de maneira muito vaga, né? Achava até que era tipo um conhecimento que não tinha muita base. E depois que eu comecei a ler todos esses livros, que nós lemos um livro pelo menos em cada semana, e nós já passamos por alguns títulos, né? Me começa a ver que realmente todos eles têm uma grande ligação. Eu digo para você que muitas vezes, quando eu estava assim, em momentos na vida no pico, eu acabava não percebendo que eu estava no pico e logo em seguida eu ia para o vale. Foi a mesma coisa como a Regiane ela acabou de comentar. Parece que quando você está naquela situação que é tudo muito confortável, você esquece do mundo, você acaba não plantando mais e você tem que viver naquela maneira no plantio contínuo, né? Ou seja, todos os dias você tem que estar plantando, porque você lá na frente você vai colher. E se você já está numa situação boa e você faz mais uma colheita, você fica numa situação melhor ainda. Só que se você está numa situação boa e você esquece de plantar, esquece de fazer esse plantio, daqui a algum tempo, essa colheita que você fez no passado, você acaba perdendo. E aí você vai passar por dificuldades. Uma das coisas assim que eu sempre vi e pensei, né, e sempre pratiquei, é que a gente nunca deve colocar os ovos sempre na mesma cesta, ou seja, você tem que diversificar. Então, quando você está pegando e fazendo as coisas, não pode apostar 100% numa coisa só, porque o mundo, ele muda constantemente. Nós estamos passando por uma situação que, para muitas pessoas, está sendo um vale, uma coisa tenebrosa. Porém, para algumas outras pessoas que já se prepararam um pouco antes, está sendo um pico maravilhoso, né? Então, existe essa situação, tanto quando para mim for um pico, provavelmente talvez para outras pessoas seja um vale, e vice-versa. Na vida vai mudando sempre, né? É verdade, gente. Eu gostei muito do que você pontuou, Amaral, quando você falou de que você começou a fazer um planejamento de carreira antes de você desvincular de um contrato, né, de trabalho. E eu penso que isso é um grande aprendizado, é uma grande lição, porque normalmente as pessoas não fazem isso, né? E eu me recordo que no livro até fala de que quando você está no vale, o primeiro sentimento que vem é o sentimento do medo. E eu me recordo que na crise, se não me engano, acho que foi de 2014, 2015, não me recordo, gente. A gente teve tanta crise que agora fica difícil até de lembrar qual exatamente, né? Tanta crise econômica. Mas eu me recordo que eu fiquei um pouco desesperada, com medo de perder o meu emprego. E eu comecei a pensar em soluções, eu comecei a pensar em plano B. E um dos planos B, que na época, é lógico que, é lógico que eu fiz a reflexão no Vale, né? Que foi no momento ali de desespero, de medo, né? Foi começar a dar mentoria em LinkedIn. E eu não perdi o meu emprego e eu continuei com o meu emprego e continuei também fazendo as mentorias. Então, eu acredito que, assim, foi bem interessante essa sua experiência, isso que você compartilhou. E aí eu me lembrei dessa situação aqui, que eu acho que pode ser um momento de vale e, ao mesmo tempo, também um aprendizado aí para quem está no pico. Legal, vou ler um pouco. Se você Travou para a gente aqui, Amaral. chegou agora. Caiu. Oi, Amaral, você está ouvindo a gente?
Troubles with my connection. Estava falando se está fazendo sentido para você essa conversa. Está fazendo sentido para você essa conversa sobre picos e vales. Dá um like aí para gente, encaminha, compartilha com um amigo que está passando por uma fase difícil ou por uma fase de topo também, né? Uma fase próspera, abençoada aí, para ele poder ter consciência e noção sobre isso, tá? Deixa seu comentário aí, o que você vai responder. Deixa também no comentário aí que a gente responde logo em seguida, tá bom? Deixa sua pergunta para a gente. Dividir com vocês uma frase que é terrível. Ela é terrível, mas ela faz muito sentido para mim, né? Essa frase, quem fala essa frase é o sábio Wendel de Carvalho. E ele fala assim sobre o efeito platô. A merda é sempre muito quentinha. E é por isso que você quer ficar nela lá. Você quer ficar quentinho na merda. E essa é uma analogia perfeita para o efeito platô que a gente vive, que a gente quer ficar acomodado naquela situação. Só que essa situação quentinha e acomodada, ela não se sustenta. A gente fica insatisfeito por ela. Por um momento parece bom, mas depois a gente não fica satisfeita, a alma grita por algo mais, a alma grita por crescer, ela lembra do pico, né? Ela quer esquecer o vale, mas ela lembra do pico o tempo todo. Como é que é isso, gente? O que fazer no efeito platô? Efeito platô em tudo na vida. No emagrecimento, efeito platô, na carreira, efeito platô, em tudo. Mas o que fazer no momento de efeito platô, gente? Fabiano, conta para mim. Você já falou numa live nossa sobre essa questão da merda ser quentinha, de como fazer uma mudança na merda, digamos assim. Conta pra gente sobre a questão da mudança e da transformação em relação à merda. Existem 3 estágios na vida, né? Então, o que eu diria para você? O primeiro estágio é melhorar. O que é melhorar? É tipo, você tá lá com o cocô, né? Digamos assim. Você pega lá e joga um perfume em cima, melhorou, né? Só que daqui a pouco vem um vento, o vento passa e tira o perfume, o cheiro ruim volta. Ou então você pode pegar e pode mudar. Mas o que é mudar? Você pega de um lugar aqui, do ponto A, e leva no ponto B. Só mudou de lugar, continua a mesma coisa. Muitas vezes as pessoas, elas acham assim, elas ficam imaginando: eu tô nesse trabalho aqui, eu tô muito insatisfeita, eu tô muito triste. Se eu trabalhar na outra empresa, eu vou estar muito mais feliz. O que acontece? Ela muda só de empresa, ela não muda ela, né? Ou seja, ela não passa por um terceiro estágio, que é o mais importante, que é a transformação. E se você usar essa analogia a respeito da merda, né? Tipo, se você vai pegar a merda, você pode transformar ela, e você pode fazer o quê? Você pode fazer ela virar adubo. E aí, com o adubo, você consegue uma grande produção, né? Então, veja só, uma coisa que ninguém dá nada, não tem valor nenhum, pode se transformar numa outra coisa que pode agregar muito valor, ou seja, é a transformação. E quando as pessoas, eu digo assim, se você encontra um amigo teu de infância ou de juventude, e a pessoa chegar e falar assim para você: nossa, como você tá diferente, você tá muito diferente do que você era, né? Pode se sentir isso como um elogio, porque se você for a mesma pessoa, isso significa que você não passou por nenhum tipo de transformação, você não fez uma melhora assim na sua própria vida. E eu me lembro aqui dessa parte do livro ali, que esse sábio, ele estava falando um pouco sobre essa transformação, ou seja, esse desejo de você mudar, né? E ele até disse assim: olha, você precisa refletir e pensar todas as coisas que fariam com que você chegasse naquele pico. E você já precisa imaginar como seria você estar lá. Como seria você respirar naquele lugar. Como seria qual seria a tua sensação de estar naquele lugar. E parece que é assim mesmo, quando você precisa realmente estar em algum lugar, ou você precisa fazer alguma coisa, e você começa a inspirar aquilo na sua vida, as coisas parece que elas se conectam, elas se encaixam e as coisas começam a acontecer. As soluções, elas vêm do nada. Vamos imaginar assim que você já está imaginando
vamos dizer assim, profissionalmente, ou talvez nem vou dizer profissionalmente, vamos imaginar que você gostaria de estar morando num outro lugar, foi até uma das coisas que a Reijane comentou esses dias atrás, né? Ela precisa chegar naquele lugar, e no lugar que ela mora, e imaginar a casa dela já vazia, sem mobília. Tem que, como nós lemos esses dias atrás, né, as leis dinâmicas da prosperidade. Então, ela precisa criar o vácuo. Então, ela precisa chegar em casa e já imaginar que não existe, que a mudança já saiu. E também se imaginar na nova moradia dela, como que ela estaria feliz. Imaginar quais são as coisas que ela vai levar, que, por exemplo, se você vai morar num lugar melhor do que você já mora, com certeza algumas coisas você já não deve levar. Você precisa sempre criar o vácuo, ou seja, coisas precisam ser eliminadas para que você tenha lugar para outras coisas. E aí ele ensinou esse princípio que é muito interessante, de você ter essa mentalização, esse mural, de você imaginar aonde realmente você deseja. Isso deve ser uma coisa particular sua, você precisa ter isso. Hoje em dia a gente tem a facilidade de ter um celular, pode colocar como protetor de tela as coisas assim que você deseja. E é uma das coisas que eu já fiz e realmente funciona mesmo. Eu não sei nem explicar como acontece, porque é uma coisa totalmente que é o universo que controla. Eu acho fabuloso isso, sabe? Muito interessante, muito interessante. Gente, o efeito platô em si, né? Ele é uma oportunidade de refletir também, de refletir como foi o seu vale. É uma calmaria, como se o mar tivesse calmo naquele momento, né? E aí é uma oportunidade de você sobre os momentos difíceis e sobre os vales, né? Sobre os que são os vales e sobre os picos, que são os bons momentos, os momentos melhores da sua vida, onde você está no auge, né? E avaliar o que é que você pode fazer para ir para um outro nível, para poder crescer, para voltar para um novo vale, um novo pico, e não voltar para o vale. É normal na vida a gente ter picos e vales constantemente. O que faz a diferença é você aproveitar o seu vale para aprender e crescer, e você também ter mais picos do que vales na vida. Como ter mais picos do que vales na vida? Né? Aprendendo com seus vales e otimizando os seus picos, como a gente já falou aqui. Né? Rejane, conta para mim aqui uma coisa. Você falou sobre o medo, né? O medo, no livro, né? O autor ainda fala lá que o medo ele escurece a verdade, né? E é o medo que faz realmente a grande diferença quando você está num vale para tornar ele no pico. Como assim, Aísio? Ele que faz a grande diferença. Porque quando você está no vale, você tem muito medo, né? Mas se você conseguir deixar esse medo de lado, né? Você consegue sair do vale com mais facilidade. Conta para mim aqui, Rejane, na sua vida, como é que você lida com isso? Como que você lida com o medo? Eu vou falar como é que eu costumo lidar. Eu costumo ir com medo mesmo. Mesmo tendo medo, eu vou, sabe? Eu não deixo ele me paralisar, não. Vou, meto as caras, nem que seja para eu me ferrar, mas eu faço. E você, como é que você lida com o medo? Oh, que coincidência essa sua pergunta, porque logo aqui atrás tem um quadro que ele fala o seguinte: vai em frente, e em frente. Então, na verdade, eu mudei muito o meu pensamento, a minha forma de agir, depois que eu li aquele livro Mais Esperto que o Diabo. Esse livro, ele é sensacional, a forma como fugiu o nome do autor agora, o mesmo autor lá de Príncipe e Enriqueza. Napoleão Hill. Ele fala do medo de uma forma bem interessante, e eu vou compartilhar com vocês um truque que eu costumo utilizar. Então, normalmente, você tem um pensamento que é da seguinte forma, você fala, se eu fizer isso, pode acontecer isso, isso e isso. Tá, e se eu não ficar com medo e fizer, vai acontecer isso, isso e isso. Mas, ao mesmo tempo, você não consegue, às vezes, ir pelo racional, né? Muitas vezes você fica ali naquela questão do emocional, tá, mas se isso vai ser bom, vai trazer algo de positivo na minha vida, por que não fazer? Então, o que eu costumo fazer é o seguinte, eu pego
aquele lado que tem o do medo e tento guiar o meu pensamento. Eu tento substituir esse pensamento para aquilo que é positivo. E aí vou para a ação, com medo mesmo. É difícil, não é fácil você, às vezes, trocar um pensamento negativo por um pensamento positivo. É complicado. Mas se você ir treinando isso aos poucos, você vai conseguindo. Deixa eu dar um outro exemplo aqui, deixa eu pensar algo mais concreto. Você pode parar para pensar o seguinte: eu estou em um emprego bom, confortável, ganho financeiramente bem, não tenho risco por agora de perder o meu trabalho, mas aí, de repente, uma pessoa te convida para um processo seletivo. E aí você vai parar, vai pensar, isso vai até te contra um pouco com o que você falou do efeito platô, né? Tá, mas para que eu vou participar dessa entrevista se eu estou em um emprego que é legal ou não? Se você não sai da sua zona de conforto, alguém te tira da zona de conforto. E o medo, ele pode te travar, ele pode fazer com que você... Talvez você pense assim, tá, minha vida tá boa dessa forma. Mas, se você passar essa barreira do medo, a sua vida pode ser 3 vezes mais interessante do que a que você tem hoje, né? Então, eu costumo fazer isso, eu costumo forçar o meu pensamento, né? Trocar o pensamento negativo pelo positivo e agir. Não é fácil, gente, é difícil, mas a gente tem que tentar, né? Ressignifica e age, muito bem. Eu às vezes não ressignifico, não, eu mando bala, vou do mesmo jeito, vou com medo mesmo, viu? Mas e você, Fabiano, como é que você faz também? Ressignifica e age? Como é que você costuma ir? Vai devagarzinho, toma precaução, como é que é? Teve algumas vezes que o medo ele tomou conta e não me deixou agir, hein? Sabe? Muitas vezes. E o duro de tudo isso, às vezes, é você perceber que a mesma ideia ou a mesma inspiração que você teve de fazer qualquer coisa e você não agiu, de repente você percebe que outra pessoa fez, outra pessoa faz, e você começa ver ela recebendo, como diz a glória, as recompensas. E isso acontece demais. Parece que no momento que você recebe aquele desejo no coração de subir o pico para ver lá como que seria estar lá em cima, você não é o único que recebe essa inspiração, outras pessoas recebem a mesma inspiração. E de repente se você não agir e não fizer, até o livro aqui ele fala, tipo, a única diferença das pessoas que conquistam o pico é que algumas agem, elas fazem. Mesmo sem ter todo o conhecimento do caminho, sem ter todos os equipamentos, elas vão passo por passo, algumas vão mais devagar, outras mais rápido, porém as que agem e têm determinação, elas chegam lá e alcançam. Isso que é o que muda, né, de uma pessoa para outra. Isso me lembra uma frase que o Marçal fala muito também. Né? O que determina se você vai conseguir ou não são os seus pensamentos, não é a sua condição. Né? Se você pensa naquilo, você brotou uma ideia. Gente, se a ideia brotou na sua cabeça e você não põe em prática, vai brotar de outro e outro vai pôr. E aí a oportunidade, às vezes, ela passa, e você não vai ter ela nunca mais, provavelmente. Se ela passar 2 vezes, pode até acontecer, mas não é sempre, não. Amaral, uma coisa que me veio à cabeça agora, que eu acho que o pior sentimento que pode acontecer, e que normalmente acontece na vida da gente, quando a gente não age, quando a gente não enfrenta o medo, é a gente ficar pensando como poderia ter sido se eu tivesse feito. Exatamente. Aí fica aquela sensação de frustração, né, Fabiano? Uhum. Isso mesmo. Eu acho que é o pior arrependimento de todos, né? De não saber como poderia ter sido. Mas uma dica, se isso acontecer com você, que está aí ouvindo a gente, passado é para ficar para trás. Olha para frente e olha as oportunidades que você tem agora para que não aconteça de novo o que aconteceu. Não fica remoendo, não, que isso só te machuca e piora a sua situação, você acaba não olhando para frente. Mas a nossa tendência, eventualmente, é fazer isso. Então, não faça isso. Olhe para frente, porque oportunidade, todos os dias, em todas as esquinas, tem novas oportunidades para a gente na vida. A gente só precisa agarrar, né?
Meu povo, então eu acho que por hoje é isso, né? Já fizemos lives aqui de 2 horas. Hoje a nossa live foi tempo recorde, 45 minutos. É porque o papo aqui sempre é muito bom, sempre é muito produtivo, sempre tem muita coisa para agregar. Tá? Eu quero agradecer as 10 mil pessoas que estão aí com a gente na live. Quero agradecer aos meus queridos parceiros generais, Rejane Cardoso e Fabiano Cardoso. Não são irmãos, não são parentes, mas são Cardoso. Obrigada, gente, por estar aqui. Foi muito legal. Beleza, prazer, pessoal. Foi um prazer estar com vocês aqui. Até a próxima semana. Eu adorei aquelas flores ali no cantinho da sua live, Amaral. Ah, minhas flores, meu marido deu, tá vendo? Então, eu sugiro que você dê flores também para a Ju, tá, Fabiano? A segunda vez já que a Regiane falou, hein? Ela Ó, tá... a pressão dos generais, ó, a pressão aqui é É. violenta. Tá achando o quê? Gente, obrigada mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês toda semana e obrigado ao pessoal que acompanhou a gente aí também. Um abraço, gente. Ó, beijão até semana que vem. Tchau, tchau. Não esqueça de curtir a live. Segue a gente nas redes sociais. Exatamente.